tenho. Bom, hoje a gente vai continuar o texto da aula passada, que deixa eu abrir aqui enquanto isso, que era sobre a higienização dos espaços urbanos, né? Sim. Marquei aqui onde eu parei na aula passada. Foi mais ou menos na metade do texto. Deixa eu ver. Mais ou menos na metade do texto mesmo. Então, o texto dessa aula é o mesmo que a gente começou a trabalhar na aula passada. A gente só vai dar continuidade à discussão na aula de hoje. Esse texto traz 4 episódios de desocupação da moradia urbana, não da moradia necessariamente, né, mas traz 4 situações em que pessoas estavam vivendo em espaços urbanos e foram retiradas pelo poder público de alguma forma, e com a justificativa de que elas seriam, elas representariam algum risco, né, estando no lugar onde elas estão. Então, o risco de proliferação de doenças ou o risco da criminalidade também foi usado como justificativa em algumas dessas situações. No final da aula passada, a gente estava falando sobre uma ideia que os autores trazem, é uma ideia do Foucault, mas que se encaixa aqui, então eles trazem, né? Que nessa lógica da higiene, acontece uma situação, um fenômeno que um direito, entre aspas, né? Um direito adquirido, não é um direito que o Estado nos oferece, né? Mas é como se fosse, isso seria criminoso, mas a forma como a nossa sociedade se organiza permite que isso aconteça. É mais ou menos isso. Então, permite que para que se mantenha o status, o conforto, o bem-estar de um grupo social, um outro grupo ele usa o termo assassinado, né? Esse assassinato, ele não é um assassinato necessariamente literal, né? Não diz respeito da morte física das pessoas em todas as condições. Mas muitas vezes essa morte é uma morte política, né? Uma rejeição, uma não consideração, uma invisibilização da pessoa, como quando a gente vê pessoas que não são vistas pelo Estado, né? Por exemplo, pessoas que estão em situação de risco e que aparentemente não é feito nada sobre isso, né? Que o Estado não está tomando conta da situação. Outra situação possível dessa morte simbólica seria quando a gente admite a possibilidade das pessoas morrerem, né? Quando a gente deixa essas pessoas expostas à possibilidade da morte, como, por exemplo, no início do texto, eles trazem a situação de que os ex-escravos eles estavam expostos à doença, por exemplo, quando eles carregavam os dejetos humanos de dentro das casas para retirar essa sujeira, né? Eles estavam expostos a necessidades fisiológicas de outras pessoas
Então, eles estavam expostos à doença, à sujeira, e não era um problema o fato deles estarem expostos à morte, ao risco de morte, de adoecimento e de morte, porque eles estavam mantendo o bem-estar de uma classe superior, né? O outro ponto, um outro exemplo mais aqui atual, foi eu não sei se eu falei esse exemplo na aula passada, mas a gente viu a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro com a Covid-19 foi uma mulher que era uma trabalhadora doméstica. Os patrões dela tinham viajado para a Itália e eles chegaram da Itália doentes e ela foi obrigada a continuar trabalhando, mesmo tendo risco de se infectar com a doença. E ela foi infectada, ela ficou doente e ela morreu. Os patrões dela não. Então, a morte nesse sentido de que a vida dessa pessoa tá exposta a ser findada, né? Então, ela estava exposta ao perigo, sem que isso fosse uma preocupação, não foi um grande problema também o que aconteceu, né? Tá tudo bem, ela morreu, um monte de gente também morreu, o que tem, né? E daí? Né? Então, é essa ideia de que se admite que pessoas estejam em situação de risco de vida para manter um padrão de vida, uma qualidade de vida, um bem-estar para o grupo que está acima dela, né? Para o grupo, para a classe que está acima dela. Uma questão que havia nesse momento era que as classes pobres elas eram vistas como classes criminosas, né? Como potencialmente criminosas. E os hábitos dessa população mais pobre, eles eram considerados nocivos à sociedade, né? Sharon, se você tiver alguma colocação, algum comentário ou alguma dúvida, você fica à vontade, tá? Para falar comigo. Eu tô só me localizando aqui, eu tô te ouvindo e me localizando. Tá. O texto tá no AVA, tá? Se você tiver alguma dúvida. É daquele dos higienistas, né? Os higienistas estão Eles estão voltando. voltando. Eu tô me localizando nele aqui. Eu tô na página, deixa eu ver, 605 agora, tá? Beleza. Tá bom. Uhum. Eu só vou deixar meu microfone no mudo, porque meus cachorros são meio doidos. Não, fica tranquila, pode ficar à vontade. Você toma um susto aí. Tá bom, fica à vontade. Aí, se você precisar de falar alguma coisa, você abre. Então, esses hábitos eram considerados perigosos, né? E as habitações coletivas, os cortiços, essas moradias, eram consideradas como focos de epidemia. Além do foco de epidemia, como os hábitos dessas pessoas eram considerados nocivos, eles não eram nocivos só para a saúde, eles eram moralmente reprováveis. Isso eu também falei um pouco na aula passada. Havia uma ideia de que essas pessoas que moravam nos cortiços, elas tinham comportamentos imorais, depravados, promíscuos, que eles eram ociosos, que eles não vadios, desocupados, né? E todas essas coisas, elas eram consideradas vícios. E esses vícios poderiam contaminar a sociedade como um todo. Então, era por isso que era necessário o afastamento dessas pessoas. E aí, o saneamento básico,
a construção, a manutenção de uma rede de esgoto, do encanamento e tudo mais, ele começou a ser não só uma necessidade, uma estratégia de saúde, mas uma ideologia, né, uma causa. Então, as pessoas defendiam isso como uma causa. E essas más condições eram as más condições de moradia que essas pessoas estavam submetidas, elas eram vistas como causadoras de doença. Tá, tô voltando só para ver se eu esqueci alguma coisa. Então, o que acontecia? Já que essas moradias eram inadequadas. Tinham dois agentes principais que combatiam essas habitações insalubres. Uma delas era o Estado, que restringia a construção de novas habitações coletivas e que colocava normas, né, higiênicas para esses estabelecimentos. E, de outro lado, eram os empresários do setor imobiliário, que eles estavam tentando também introduzir um novo padrão de construção na cidade, no Rio de Janeiro, que era a cidade que está sendo analisada aqui. Os empresários do setor imobiliário, eles tinham um interesse em defender esse discurso, né? Junto com as ações do Estado e desses empresários, o que acontecia? Quando os cortiços que já existiam, eles eram destruídos e as pessoas eram obrigadas a procurar outro lugar para elas viverem, mesmo que esse lugar não tivesse também condições de salubridade, de higiene. E os cortiços que estavam em construção, eles eram multados e tinham que atender algumas recomendações, alguns padrões impostos pela prefeitura, né? Senão a obra não poderia continuar. Então, a agência de saúde, a agência sanitária, né, ia até a obra e falava, olha, você só vai poder continuar essa obra se você seguir esse padrão. Aí o proprietário da obra falava, tudo bem, vai lá na prefeitura para pedir autorização para mudar o projeto da obra. Aí o órgão responsável pelo licenciamento de construção não aprovava. Então, era se colocava uma demanda e a própria prefeitura impedia que essa demanda fosse atendida. Então, não tinham mais cortiços. E os empresários do ramo imobiliário, por que eles... Era isso que eu ia falar agora. Por que eles iam... por que eles se apropriavam desse discurso? Eles recebiam incentivos do Estado para construir as edificações, as casas, os prédios, né, de uma forma higiênica e barata, para que os operários pudessem morar nesses lugares. Ainda assim era direcionada a uma classe mais pobre, mas não eram os marginalizados, eram pessoas que trabalhavam, né, que poderiam morar. Além disso, eles também tinham isenção de taxa alfandegária para importar material de construção e poder dar continuidade às suas obras, né? Então, eles realmente se apropriaram desse discurso de que o cortiço era um perigo, né? Era um perigo para a sociedade, e eles passaram a difundir essa ideia pela cidade. Então, rapidamente, tinha um pânico social em torno do cortiço. O cortiço não poderia ser um lugar seguro para se morar. Tudo bem, Sharon? Você se encontrou aí? Se quiser que eu volte um pouco também. Não me localizei. Não era a higiene em si, né? Era o cortiço. É que o cortiço, ele era considerado um lugar anti-higiênico. E aqui a gente está falando de uma ideia de higiene que não é só relacionada com limpeza,
Não é a ideia de higiene que a gente tem hoje. É uma ideia que inclui mudança de hábitos gerais nas pessoas, mudança de um padrão de certo e errado, né? Das Tem crianças do texto isso, anterior. isso, mesma lógica. Uhum. Ah, tá, entendi. Ok, Beleza. então, no início do texto, ela conta, eles relatam um episódio que aconteceu, e aqui ela está retomando, por isso que eu estou falando do início, né? É um episódio que aconteceu num cortiço que chamava Cabeça de Porco. Esse cortiço, ele tinha mais de 4.000 pessoas morando lá, e a desapropriação desse lugar foi praticamente uma operação de guerra. Os proprietários tinham sido avisados 3 dias antes pela intendência municipal que eles precisavam despejar os moradores e destruir as casinhas. Eles receberam esse aviso. Só que a intimação não foi obedecida. E aí, o prefeito da época, ele decidiu, mesmo assim, destruir o cortiço à força. E aí, isso foi feito com uso de força policial, no início de noite, eles impediram a saída dos moradores do lugar e cercaram as ruas, né? E os trabalhadores da intendência municipal, alguns bombeiros e a empresa, uma empresa de negócios imobiliários também, cedeu alguns operários para participarem desse trabalho. O que mostra que o mercado, os empresários do ramo do setor imobiliário estavam interessados nisso também, né? Porque eles cederam operários para fazer esse serviço. E aí eles foram até o cortiço e derrubaram todas as casinhas mesmo, com ferramentas, né? Com marreta, picareta, enfim. E muitos moradores ainda estavam dentro de casa, quando a casa começou a cair na cabeça deles. E aí outros começaram a correr com as coisas, tentando salvar algum móvel, algum objeto de uso, e essa ação, principalmente, ela não teve nenhum planejamento de realocação desses desabrigados, né? Alguns dias antes da ação, o prefeito autorizou que os moradores retirassem alguns pedaços de madeira de lá para construir moradias futuras, né, para eles. Qual que é o problema aqui? O cortiço realmente ele tinha muitos problemas de higiene, era um lugar mal ventilado, com poucas condições sanitárias, muitas vezes tinha só um banheiro para muitas pessoas usarem, o banheiro não era uma instalação adequada, realmente poderia ser um foco de proliferação de algumas doenças. Só que isso foi utilizado simplesmente como uma desculpa para retirar as pessoas de lá. Por quê? Saindo, o cortiço sendo destruído, elas ficaram sem ter para onde ir, sem nenhum tipo de abrigo, e o prefeito legitima essa condição de desabrigado quando ele autoriza que eles retirem madeira para construir futuras moradias, né? Que uma moradia construída com a madeira retirada de outra casa, e só dessa forma, né, com madeira e pelos próprios moradores, também não é uma moradia que atende aos critérios de higiene, certo? Não é um lugar que vai ter um banheiro adequado, que vai ter água encanada, né? É uma moradia bem improvisada mesmo. Então, foi isso que aconteceu. E aí, as habitações coletivas, esses cortiços foram destruídos, as empresas imobiliárias construíram outros tipos de moradia no lugar que eram higiênicas, mas que eram de baixo custo. Então, foram retiradas as pessoas, foi trocado o público, né? Transformou, substituiu os moradores.
Então, os moradores não eram mais os ex-escravos, desempregados, ociosos, não eram mais as pessoas que não se encaixavam socialmente. Eram trabalhadores, operários, né, que iam poder morar naquele lugar. E aí, né, nesse episódio do Cabeça de Porco, muitos moradores que estavam saindo de lá enxotados, né, com a sua casa destruída, enfim, eles pegaram material de construção do cortiço para a construção dessas casas precárias e eles subiram um morro que tinha atrás do cortiço. E lá eles começaram a construir casebres. Depois esse morro começou a ser mais habitado por outras pessoas também que vinham imigrantes. Eles falam até de soldados egressos de Canudos, então vieram outras pessoas que também não tinham para onde ir, e o lugar onde eles passaram a morar foi nomeado como Morro de Favela. Hoje, esse Morro de Favela é a favela da Providência, que é uma favela que existe no Rio de Janeiro. Então, aqui, a gente pode considerar, os autores também consideram isso, a gente pode considerar que a destruição do cortiço foi a origem das favelas, né? Esse foi só um episódio, mas todos os cortiços que existiam naquele momento foram destruídos. E as pessoas tomaram o mesmo rumo, então elas foram morar em lugares, construir moradias precárias, irregulares, em terrenos que não eram adequados para uma moradia, tanto que a gente vê, por exemplo, situações onde a casa desmorona, onde a moradia não se sustenta depois de uma chuva, por exemplo, ou nas encostas do litoral da cidade, né? Então, uma frase marcante desse momento é: nem bem se anunciava o fim da era dos cortiços e a cidade do Rio já entrava no século das favelas. Então, foi essa destruição dos cortiços que originou as favelas. Você não estava na outra aula, mas tem um dado no começo do texto também, que mostra que quase 10% da população do Rio de Janeiro morava nesses cortiços. Então, a gente consegue imaginar um número grande, era mais ou menos 46 mil pessoas sendo desalojadas desses cortiços e tendo que ir buscar uma moradia alternativa, irregular, ou então ficar em situação de rua. Certo? Esse episódio do Cabeça de Porco, ele é utilizado como uma forma de comparação com outros episódios que aconteceram na nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. Então, esse aconteceu lá no início do século XX, na transição de um século para o outro, né, início da República e tudo mais. Esses 3 episódios mais recentes, eles aconteceram nos anos depois de 2010. Um foi em 2012, outros 2 em 2017. Então, são situações recentes, onde a gente tem já uma legislação, a Constituição Federal, que garante a moradia enquanto um direito, né? E o que foi feito sobre isso. Os 3 episódios também têm a ver, como eu disse no começo desta aula, com a ideia de que as classes populares são classes perigosas, né? Com um controle do Estado sobre onde as pessoas podem ir, onde elas podem morar, que espaços elas podem ocupar. E aí, um dos episódios, ele aconteceu em São José dos Campos, interior de São Paulo, numa comunidade chamada Comunidade do Pinheirinho. A Comunidade do Pinheirinho era um loteamento irregular,
com uma população de mais ou menos não, né? Era uma população estimada, eles não tinham dados exatos, mas era entre 6 a 9 mil moradores. Eram moradores sem teto, do movimento de trabalhadores sem teto. Eles ocupavam essa área desde 2004, ou seja, fazia 8 anos que eles estavam nesse lugar. E aí houve uma ação de reintegração de posse desse terreno para uma empresa falida. A empresa era dona do terreno e a empresa veio à falência e depois ela solicitou a reintegração de posse desse terreno. Foi feita a ação foi emitido o mandato da ação, né, de reintegração de posse, e com uma sentença judicial, e daí isso também foi feito da mesma forma que lá no Cabeça de Porco, sem nenhuma garantia dos direitos dessas pessoas que viviam lá antes, sem pensar para onde essas pessoas iriam, né, um número grande de pessoas, mais de 6 mil pessoas, sem moradia. Elas iam ser tiradas desse lugar e não tinha nenhum plano de para onde essas pessoas poderiam ir. Essa desocupação ela aconteceu de uma forma violenta, também com força policial exagerada em relação à situação, né, além do que era necessário naquela situação. As casas foram demolidas antes que os moradores também pudessem recolher suas coisas. Antes que a ação começasse, todos os acessos ao lugar foram bloqueados, então os moradores não podiam sair, fugir daquele lugar, estavam presos ali onde a casa ia cair na cabeça deles. E a polícia chegou assim, utilizando helicópteros, veículos blindados, armas de fogo, bombas de efeito moral, e tinha mais de 1.800 soldados, né? Então, realmente uma operação de guerra. Aqui, sobre esse episódio da comunidade do Pinheirinho, eu já tinha falado na aula passada, eu não sei, eu acho que eu tinha falado na aula passada, mas tem uma sugestão aqui na nota de rodapé do artigo, que é um documentário que está no YouTube. Ele chama Derrubaram o Pinheirinho. Está no rodapé da página 609. Eu não assisti esse documentário, eu só vi o começo dele, e realmente o cenário que mostra é assustador. Assim, é uma operação de guerra. Aqui eles descrevem assim como se fosse uma situação de crise humanitária, onde as pessoas estão realmente numa situação desesperadora. Parece realmente uma guerra. Os moradores tentando se defender com escudo de plástico, cacetete, comendo solto, é uma coisa assim assustadora mesmo. Só que o que acontecia aqui? Os moradores, que eles estavam há quase 8 anos na ocupação, eles faziam parte do movimento social dos trabalhadores sem teto, e eles viviam participando de assembleias, de passeatas, de movimentos sociais de uma forma geral, de batalha judicial também, alianças partidárias. Eles eram pessoas que tinham uma participação política bastante representativa. E então o Estado, o lugar, a prefeitura, né, não tinha uma boa relação com essas pessoas, porque elas estavam sempre brigando pelos seus direitos, elas estavam sempre causando incômodo, né, a organização social por conta dessa ausência de direitos deles. E aí essas pessoas ficaram, então, depois dessa desocupação, elas ficaram em situação de rua, não tinham para onde ir, não, assim como na situação do Cortiço Cabeça de Porco, essas pessoas ficaram totalmente desassistidas, elas simplesmente foram retiradas do lugar. E aqui, nesse episódio, chama atenção uma coisa, que é o seguinte, o empresário, que era dono da empresa que veio à falência, ele tinha direito sobre aquele terreno que era dele, né?
de acordo com a nossa legislação, eu acredito que ele tinha direito. Era dele, o terreno. Só que essas pessoas, elas também tinham direito à moradia, né? Então, eu acho que o problema aí não é o fato do empresário ter solicitado, por exemplo, o terreno, a reintegração de posse do terreno dele. O problema aí é a forma como o Estado conduziu a situação. Aquelas pessoas, elas estavam morando no lugar há 8 anos. Elas não tinham para onde ir. Elas não estavam ali numa estrutura provisória. Elas realmente moravam naquele lugar. Então, e elas foram retiradas do lugar sem nem oportunidade de recolher as coisas delas, né? E muito menos uma previsão de para onde ir, né? Então, é aí que mora o problema. Eles estavam oferecendo risco, né? E precisavam ser retirados dali. O outro episódio, ele aconteceu em São Paulo, na Cracolândia. A Cracolândia era uma região, ainda, né, uma região no centro de São Paulo, que fica próximo à Estação da Luz. É um lugar onde aqui nesse episódio, né, tinha um número muito grande de pessoas em situação de rua. Elas usavam, a área tinha mais ou menos 1.000 metros quadrados. Elas estavam em situação de rua ou numa invasão de alguma propriedade, algum prédio abandonado por ali. Era um número grande de pessoas, como eu disse. E a justificativa da ação foi que ali era um foco de tráfico de drogas, porque a maioria das pessoas era usuária de crack ali naquele lugar. Eu acho que talvez dê para a gente dizer até que todos eram, porque eu não sei se o quanto você ou os colegas conhecem São Paulo, mas São Paulo tem muitas pessoas em situação de rua, em muitas partes da cidade. Então, ali, naquele lugar especificamente, talvez todas as pessoas que estavam ali fossem usuários de crack, era uma concentração muito grande. É um lugar que chega a ser assustador, assim, de se deparar com aquela realidade. É uma realidade muito feia, muito cruel. As pessoas realmente parece que você tá. Sabe aqueles filmes de zumbi que vem um grupo de zumbis andando assim na sua direção, só respondendo a reflexos mínimos, não parece nem que tem um sujeito ali, parece que só tem um corpo se movimentando ali. É desumana a situação. As pessoas estão convivendo ali com a própria sujeira, com a fome, com o frio, com uma condição realmente, assim, desumana. É desesperador, é angustiante, é horrível de ver. E eu só passei por lá de carro, né? Então, eu não sei, eu não consigo nem dizer, o cheiro é horrível, é tudo horrível, assim. Então, essas pessoas estavam nesse lugar e contando dessa forma, a gente entende que sim, elas precisavam de ajuda, elas precisavam que alguém. Quem não tiver noção de como é que é e quiser procurar, tem um episódio do Profissão Repórter, aquele programa da Globo, que eles gravam na Cracolândia. Eu não sei exatamente em que ano que ele foi gravado, se foi antes ou depois dessa ação, mas dá para ter uma noção de como que é a situação lá. Então, essa ação durou 52 horas, mais ou menos, para retirar as pessoas de lá. Também não tinha nenhum plano de para onde essas pessoas deveriam ir, para onde essas pessoas poderiam se abrigar, já que elas não podiam mais ficar naquele local. Tinha um programa chamado Acelera, tinha o slogan, né, da prefeitura, que na época o prefeito era o João Dória, que hoje é o governador de São Paulo, né?
O lema da campanha era Acelera São Paulo, e tinha essa justificativa de combater o crime, né? Combater o tráfico de drogas lá em São Paulo. Não vou nem entrar nessa questão, porque eu não estou com dados aqui para a gente discutir se isso combate o tráfico ou não, mas essa era a justificativa dele. As pessoas que estavam lá na rua nesse momento, elas foram atacadas com armas também, com bala de borracha, bomba de gás, cacetada, e muitas dessas pessoas estavam doentes, desprotegidas, né? A pessoa que é usuária de crack, ela já, né, tá nessa condição, né? Como eu falei para vocês, para você, ela já está numa condição em que é difícil falar de autonomia dessa pessoa, sabe? Então, ela estava realmente sendo atacada pela polícia. Ela já nem tem como se defender. Exatamente, exatamente. Tá doido. Nossa. Sim. E aí, depois dessa ação sendo feita, eles exibiram na televisão, assim, as ruas limpas, vazias, a sujeira que as pessoas produziam lá também. Só que se agrupavam ali naquele lugar, elas simplesmente se espalharam pelo centro de São Paulo para vários outros lugares, né? Então, hoje em dia, isso foi em 2017, né? Eu fui em São Paulo no final do ano passado e eu passei lá por perto e já tem um número grande de pessoas lá de volta, então foi uma ação que não surtiu resultado, o resultado esperado, as pessoas não desapareceram, né? E por que que elas não desapareceram? Vamos analisar, né? Porque não tinha para onde elas irem. Elas simplesmente tem um coordenador de uma pesquisa sobre a política de drogas, que ele é citado aqui nesse estudo, nesse texto, que nas palavras dele, o aspecto higienista dessa medida do Dória, né, reside no paradoxo segundo o qual o problema que não existe é o problema que eu não vejo. Então, se essas pessoas não estavam lá próximas à Estação da Luz, então era como se elas não existissem, né? Quando, na verdade, elas estavam espalhadas para vários outros lugares da cidade. E aí, essas imagens de limpeza e de retirada das pessoas foram exibidas a fim de mostrar para a população que a prefeitura estava fazendo alguma coisa sobre, né? Estava cuidando dos moradores, estava resolvendo o problema do centro de São Paulo. E o que aconteceu? O João Dória foi eleito governador, né? Então, aparentemente deu certo essa estratégia dele. Provavelmente não foi a única, né? Mas deu certo essa estratégia dele. E foi isso. Além, dois aspectos interessantes dessa situação da Cracolândia ainda é que a única proposta para essas pessoas era a internação compulsória, a internação involuntária, né? A ideia da internação compulsória é uma ideia ultrapassada e que na verdade, a ideia da internação compulsória em si não é ultrapassada. O que é ultrapassada é a ideia de saúde, a ideia de dependência que está relacionada a ela, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que países que trabalham com redução de danos, ao invés de proibicionismo, têm resultados muito melhores em relação à melhora dos usuários de droga, do que os resultados de quem adota política de redução de danos são melhores do que dos países que não adotam essa medida, né? Que adotam, por exemplo, a internação compulsória. Um dos motivos para isso não funcionar é que a pessoa precisa ver sentido no que ela está fazendo, né? Retirar uma pessoa à força do lugar onde ela está, sendo que ela está totalmente desorientada naquele lugar, sem não tem qualquer autonomia lá, né? E aí ela é retirada para um lugar, fica reclusa durante um tempo,
o tempo que ela passar na internação, ela realmente não vai usar droga, porque no ambiente da internação não tem a droga, só que quando ela sair, nada garante que ela não vai voltar a usar, né? E os índices de recaída são muito grandes nesse sentido de ficar em internação e depois não ter um suporte fora da internação. O suporte fora da internação é muito mais importante do que o tempo de internação, por exemplo, ou do que o tipo de tratamento que vai ser oferecido durante a internação. E eu falo isso com tranquilidade, assim, é um fato. Então, o problema não foi resolvido, nem o da criminalidade e nem o do uso de drogas. As pessoas continuam lá, elas continuam em situação de risco, continuam em privação de direitos, continuam com a autonomia cerceada, cortada. E o outro ponto que é interessante nesse episódio da Cracolândia e que se relaciona diretamente com a situação do cortiço cabeça de porco é que o setor imobiliário estava interessado também. O centro de São Paulo é um dos lugares mais caros do Brasil, né, para se morar. Um terreno lá, um apartamento, uma moradia lá é um dos lugares mais caros do Brasil. E a presença dessas pessoas em situação de rua em uma quantidade tão grande e usuários de drogas desvaloriza o centro de São Paulo. Ninguém quer morar do lado da Cracolândia, né? Ninguém quer comprar um apartamento no prédio que fica do lado da Cracolândia. Então, isso desvalorizava o centro. Então, os investidores do setor imobiliário tinham interesse em que esse lugar fosse limpo para que voltasse a valorizar, né? O centro de São Paulo não tem mais terreno para ser vendido. Então, é só o que já existe lá que pode ser negociado. Então, isso torna ainda mais valioso o terreno lá, né? Então, essa preocupação com a saúde, né, era, na verdade, uma fantasia, uma máscara, né, que era preocupação com a saúde dos moradores, com a saúde dos usuários de droga e com a criminalidade no local, só que no final das contas, o motivo era um interesse comercial mesmo, né, relacionado ao setor imobiliário. No caso da ocupação dos lanceiros negros, que é o quarto episódio, essa ocupação ficava em Porto Alegre. Ela aconteceu. Deixa eu ver que dia, acho que 3 dias ou 4 dias depois da ação da Cracolândia. Então, não eram ações isoladas, né? Acho que havia uma articulação maior, talvez, por trás disso. Uma tendência, pelo menos, né, a higienização. Era um prédio, e nesse prédio moravam mais de 70 famílias, tinha mais ou menos 200 pessoas, e elas estavam lá há 2 anos, né, morando nesse lugar. E os soldados foram lá retirar essas pessoas, eles retiraram o portão do prédio amarraram uma corrente no portão, né, e puxaram com uma viatura, então com bastante violência. Teve também o uso de bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, spray de pimenta, e tinha mais ou menos 150 soldados, considerando que eles tinham que tirar 200 pessoas, 200 civis de lá, né? Era uma madrugada fria, fazia mais ou menos 10 graus no lugar, em Porto Alegre, né? E essa ocupação tinha crianças, tinha idosos, né? Eram famílias mesmo que estavam lá. E essas pessoas iam passar a madrugada desabrigadas, né? Uma madrugada fria. As pessoas que resistiram a sair foram presas. Aqui no rodapé da página 611 também tem uma sugestão de vídeo do YouTube
que mostra a desocupação. E aí essas pessoas foram encaminhadas para um lugar que era um centro humanístico. Esse centro humanístico era um ambiente parecido com o de um ginásio de esportes, e que essas pessoas poderiam se abrigar lá temporariamente, né? Diferente dos outros lugares que não teve nenhum planejamento nesse sentido. Porém, esse lugar que foi planejado para receber as pessoas, ele não tinha estrutura de cozinha e também não tinha chuveiro, só tinha o banheiro com o lavabo ali, né? Não tinha chuveiro. Então, não tinha condições de ficar com crianças e idosos. Se a gente for pensar numa estrutura de ginásio de esportes, o ginásio de esportes é um espaço que está sujeito às intempéries do clima, né? Então, ele pode, se tiver frio, ele vai ficar frio, muito frio. Se tiver calor, pode ser que ele fique muito calor. Então, as pessoas não estavam protegidas do frio ali. Foi basicamente como deixar eles na rua, então, né? Exatamente. Foi quase a mesma coisa de deixá-los na rua. E todas essas situações, né, todos os eventos, eles têm a ver com esse. Eles aconteceram dessa forma, né? Com uma justificativa de diminuição dos riscos à saúde ou da criminalidade e com o uso de violência policial. E nessas situações, a violência policial, os autores apontam que ela está também relacionada a uma ideia da opinião pública que aceita essa violência direcionada para as pessoas mais pobres, para as classes mais pobres, porque elas são entendidas como perigosas mesmo. E aí, a violência por parte do Estado no papel da polícia, né, parece legítima, né, se torna aceitável. Tem um consultor, né, um especialista em segurança pública, que foi consultado numa reportagem da época, né, na verdade, uma reportagem de outra época. Ele está comentando outro episódio, mas a ideia dele reflete essa ideia de que as classes pobres são perigosas mesmo. Então, lembra daquelas manifestações que aconteceram em 2013? Elas começaram em São Paulo, por conta de um aumento de tarifa de transporte urbano. As pessoas saíram para a rua, começaram a se manifestar, e virou uma onda de manifestações que passou pelo Brasil inteiro, né? Teve muitas, aqui em Cuiabá, inclusive, teve essa manifestação, e as pessoas estavam pedindo por diversas coisas. E aí, numa teve em São Paulo, teve uma semana que foi inteira de atos e manifestações. E em um desses atos, na verdade, vários deles, né, teve violência policial. Mas um dos dias teve uma reportagem e um especialista em segurança pública comentou a situação. E aí, quando ele comentou a violência da polícia em relação à população que estava se manifestando, ele disse o seguinte: o fuzil deve ser utilizado em guerra, em operações policiais, em comunidades e favelas. Não é uma arma para se utilizar em área urbana. A afirmação dele, né, mostra que, assim, a metralhadora não podia ser usada numa cena de protesto, mas ela poderia ser usada na favela. Então, depende da parte do perímetro urbano para que a gente ache aceitável utilizar o fuzil e a metralhadora contra a população. Aqui, eu não vou ser ingênua e dizer que, por exemplo, na favela, muitas vezes o crime organizado tem armas que competem de igual para igual com a polícia, ou até mais de um
de um calibre mais alto, vamos dizer assim. Acontece. Mas na favela não tem só criminosos, né? Não tem só classes perigosas, né? A população em geral que está lá na favela, né? Quando a gente assume que tudo bem a polícia invadir a favela com um tiro de fuzil ou atirando primeiro para depois perguntar, a gente torna legítima, por exemplo, a morte de crianças que são atingidas nesses confrontos, de pessoas que não têm nada a ver com crime, né? Que estão lá, que só simplesmente estavam no lugar errado na hora errada, né? Eu não sei quem que fala essa frase, bala encontrada, né? No, no corpo das pessoas. E aí aqui, mais uma vez, aparece. Então, essas pessoas que estão lá na favela, por exemplo, tudo bem elas morrerem. Essas pessoas estão submetidas a um risco de morte, e isso parece aceitável para a gente, para a população de uma forma geral, porque elas são vistas como perigosas, como inimigos, né? E tudo mais. Já no final do texto, nas últimas páginas, os autores trazem o pensamento de um filósofo italiano que é o Giorgio Agamben. Não sei se é assim que se fala o nome dele. Ele traz. Eu vou compartilhar minha tela com você para você acompanhar a citação dele. Acho que tá aparecendo aí, né? Tá. Tá aparecendo. Uhum. Tá. Ele diz assim: para o filósofo italiano, esta seria uma situação jurídica paradoxal, na qual a lei suprime a lei. Na medida em que se abolem, por meio da própria lei, certas garantias e direitos individuais e coletivos, expondo os cidadãos ao risco iminente da morte violenta e legalmente justificada. A capacidade de estabelecer o estado de exceção, de acordo com o Agamben, é dada ao soberano, aquele que está simultaneamente dentro e fora do ordenamento legal, pois ao mesmo tempo em que institui, também se exime dele, sendo o estado de exceção um estado de indiferenciação entre o fato e o direito. O soberano é o ponto de diferença entre a violência e o direito, entre violência e direito. O umbral em que a violência se torna direito e o direito se torna violência. O que ele está dizendo com isso? Nessas situações, por exemplo, das desocupações, muitas vezes a opinião pública interpretou como se a polícia atacando essas pessoas, e lógico, a serviço do Estado, né? Não é um problema simplesmente da polícia como um agente autônomo, né? Mas a serviço do Estado. A polícia estava fazendo o que é legal, ou seja, matar as pessoas, matar na favela, por exemplo, e as pessoas que resistem a isso, elas é que são criminosas, elas é que estão fora da lei. Então, o Estado define a lei de que você não pode matar ninguém, e o próprio Estado aceita que a lei seja desrespeitada e legitima o assassinato, o homicídio, por exemplo, nessas circunstâncias, né? E aí, falando dessas circunstâncias específicas, ele continua. Neste contexto, ao poder do soberano, que está simultaneamente dentro e fora do ordenamento jurídico, se atribui a capacidade de determinar e traçar a linha até o tênue limite entre a vida protegida e a vida exposta à morte, politizando o fenômeno da vida ao incluí-la e excluí-la simultaneamente da esfera jurídica. Ao fazê-lo, faz nascer o que Agamben caracteriza como uma figura simétrica, inversa ao soberano, a figura do Homo sacer, eu não sei se é assim que se pronuncia também. O protótipo da vida nua, supérflua, desprotegida e exposta à morte violenta. O Homo sacer definia no antigo direito romano
o homem que era incluído na legislação na exata medida em que se encontrava totalmente desprotegido por ela. Tratava-se daquele indivíduo que, por ser tipificado como homem sagrado, poderia ser morto por qualquer um, sem que tal morte constituísse um delito, desde que tal morte não fosse o resultado de um sacrifício religioso ou de um processo jurídico. A vida é insacrificável e a qual, não obstante, se pode matar, é a vida sagrada. Então, a comparação aqui é que a vida dessas pessoas que foram desabrigadas dos cortiços, que hoje estão nas favelas, né, que como o consultor definiu que é aceitável, né, que essa vida seja exposta à morte violenta, é essa vida que toda vida é sagrada e não pode ser interrompida dessa forma. Mas essa daí pode, né? Essa vida pode. E aí, acho que só concluindo, tudo isso gira em torno da equiparação entre os conceitos de classe subalternizada e classe perigosa. Então, quem é pobre é perigoso, né? Essas ideias se juntam, se equivalem de alguma forma. Ou descartável, né? Igual a da empregada lá do Corona. Exatamente, a vida dela não importa. Fica a ideia na cabeça, assim, como se fosse descartável. Sim, os patrões dela não podiam permanecer em casa sem alguém para servir, sem alguém para limpar, para cozinhar, eles não podiam, né? Mas ela podia estar exposta ao risco de pegar uma doença e considerando a vida dela mais frágil, porque as condições de vida dela são piores no sentido de fatores de proteção a qualquer doença, né? Quem não tem uma alimentação adequada, não tem acesso à higiene, à saúde de uma forma geral, tá com a vida mais em risco do que quem tem. E tudo bem, morreu. Fazer o quê, né? Como diz o presidente, e daí, né? Então, aí, esse contexto todo é o que é usado para justificar quando, por exemplo, as estratégias de engenharia, de arquitetura e urbanismo, né, exercem algumas estratégias de controle e disciplinamento nos espaços para separar qual é a vida que é qualificada, que merece valorização e que merece ser vivida, né? E a vida que é indigna, que pode ser exposta ao risco. E isso a gente vê, por exemplo, aqui em Cuiabá, eu não lembro de nenhum lugar assim, mas existem cidades onde, embaixo dos viadutos, são colocados pedregulhos, eles são concretados lá, para não ter como uma pessoa em situação de rua se abrigar lá embaixo. Não tem como a pessoa deitar lá, porque tem um monte de pedregulho. Não tem nem como sentar no lugar, porque os pedregulhos são enormes. E num espaço entre um e outro que não tem como uma pessoa sentar ali. Ou quando a gente vê, por exemplo, na frente de uma propriedade privada, de um estabelecimento comercial, enfim, um murinho que fica o jardim, o jardim na frente do estabelecimento, e esse murinho é equipado com lanças, que ninguém pode sentar, não tem como sentar naquele lugar, não tem como permanecer ali. É uma arquitetura hostil mesmo, para que as pessoas não fiquem nesse lugar. Para que elas possam estar desabrigadas e a vida delas possa permanecer em risco. Né? É mais ou menos isso. Parece que a gente está regredindo a época dos reis e dos aldeões. Não parece? Em vez da gente evoluir, a gente está regredindo. Eu não sei, sabe? Sinceramente, eu não sei nem o que falar, porque olhar para isso é muito injusto e é muito doloroso, né? Porque a gente, eu e você, né? Eu imagino que você tem uma condição de vida comparável à minha, então você não está nem usufruindo da exposição da vida de outra pessoa para manter seu luxo, né? Totalmente, e você também não é a pessoa que está totalmente exposta. A gente está no meio do caminho, né? E então, da mesma forma que o nosso corpo pode ser exposto ao risco,
nossa vida pode ser exposta ao risco para manter alguma, alguma, alguma necessidade que proporcione bem-estar das classes que estão acima da nossa, as nossas necessidades também são supridas pela exposição de algumas pessoas ao risco, né? Então, a gente está no meio do caminho. E abrir mão disso não é fácil. Sim. Isso é verdade. Mas fica aí a reflexão, né? Fica aí. Você quer comentar mais alguma coisa desse texto? Não, gostei da aula. Esse texto é muito bom. Se você não tiver lido, leia ele, Eu que vou ler, eu é gostei bem bastante. gostoso. A Assim, escrita dele não é difícil, é bem acessível. não é gostoso o assunto, assim, claro, né? São coisas tristes e tal, né? Mas é uma Uhum. escrita. A discussão é boa. Aí eu vou ler ele sim. Tá certo. Agora eu não tô conseguindo me organizar, vou ver se eu consigo ler ele final de semana ou terça, eu vou ler tudo ele. Tá certo. Tem o texto complementar da aula de hoje, ele fala dessa ideia da higiene, mas mais relacionada à sexualidade infantil. Então, toda a ideia de higiene, ela tá partindo de um padrão, né? Ela tá tentando normatizar um comportamento, normatizar uma situação. E aí, em relação à sexualidade, ela não é diferente. Vou dar um exemplo só que o texto traz. Ele fala em um ponto sobre masturbação feminina, né? Que isso não deveria acontecer, que as mulheres podem desenvolver doenças se elas fizerem isso, que a mulher é um ser puro, casto, e que se houver alguma suspeita, por exemplo, de que a doença que a mulher tem e é em decorrência disso, jamais o médico deve falar isso diretamente para não dar ideia para a mulher, já que ela é um ser puro e ingênuo, né? Deve continuar dessa forma. Isso seria uma desmoralização. Então, esse é um ponto da padronização do comportamento. Tem uma questão também relacionada à falta de conhecimentos médicos daquela época, né? Que se desenvolveu depois, que se sabe que hoje isso não é verdadeiro, né? Não tem qualquer indício de que a masturbação, seja no homem ou seja na mulher, vai desenvolver algum tipo de doença. Ok, até aí. E aí lá também aparece a ideia de que as classes pobres são perigosas e viciosas e tem uma perversão, uma devassidão, coisas do tipo. E aparece da seguinte forma. Os autores trazem relatos de documentos da época, né, do início do século XX também, final do século XIX, início do século XX. Ela diz que, por exemplo, a criança tem uma curiosidade sobre o próprio corpo e que ela não sabe o significado daquilo e que muitas vezes a criança vai se autoestimular genitalmente, não com sentido sexual, mas ela vai realizar uma estimulação genital. E aí ele levanta a suspeita de que talvez quem ensine isso para a criança são as amas ou as babás, as empregadas, né, as escravas que eram responsáveis pelo cuidado das crianças, ou as empregadas, de alguma forma. Então, mais uma vez, a senhora, a mãe, jamais faria isso, né? Mas isso é coisa da ama que cuida da criança. Então, mais uma vez, essa ideia aparece em outro contexto. É sempre culpa das amas. Oh, meu pai. É isso. A hora que você começou a falar, a hora que você começou a contar da masturbação, eu já comecei a pensar, fazer o quê? Fazer um exorcismo, né? Aí eu já comecei a me lembrar dos filmes. Que é isso que eles fazem, né, nos filmes, o exorcismo da criança. Sim, era visto como uma coisa que levava à loucura, que causava loucura mesmo. Então, é bem isso.
E a loucura nesses tempos era tratada como, né? Como possessão demoníaca. Então, realmente, para chegar no exorcismo era daqui para ali mesmo. Um salto argumentativo bem grande, né? Enfim. Meus cachorros Bom, ficaram doidos. eu não entendi, desculpa. Meus cachorros ficaram doidos aqui por causa de um gato. Eles querem participar da aula? Ah, tem um aqui no colo, já dormi. Fofinhos. Bom, de conteúdos para a aula de hoje, o que eu tinha pensado é isso, e que eu tinha preparado para vocês também, era mais uma continuidade da aula passada. Se você não tiver visto o vídeo anterior, vê que a aula passada foi mais curta, então o vídeo é mais curto, porque quem entrou na chamada entrou um pouquinho atrasado. Então a gente não teve certinho 1h30 de aula, teve um pouco menos. Então o outro vídeo é até mais curto, se você quiser pegar a introdução também para entender melhor. Eu deixei no AVA também, além do texto, dos textos, né, que eu deixei o texto complementar também, eu deixei duas sugestões de conteúdo. Uma é uma música da Cássia Eller, que Ai, chama eu já vi. Casa de Papelão. Desculpa, Aham. errei. Quando a Maré Encher, Casa de Papelão é do Criolo. Mas as duas músicas falam dessas condições, de falta de moradia e tudo mais. Então, elas são bem relacionadas com a temática da nossa aula. E para a aula de hoje, especificamente, eu deixei também uma sugestão do documentário O Holocausto Brasileiro, Ah, já que eu sei. não sei, eu ia falar, não sei se vocês já conhecem, porque ele é bem conhecido, né? Aham. Mas a gente também pode relacionar que aquela realidade é isso, porque as pessoas que eram levadas para o Hospital Colônia eram as pessoas que não tinham moradia, que não se encaixavam na sociedade, que não estavam dentro desse padrão de normatividade estabelecido pela higiene, né? Muito triste. Eu até mandei, acho que bem no início do semestre, eu mandei no grupo do terceiro semestre. Assistam, é muito interessante, que eu tenho ele salvo no YouTube. Eu mandei Uhum. para eles aí o link, né, para eles assistirem. Mas não sei se alguém assistiu, não. Bom, deixamos a sugestão, né? Eu assisti, eu assim, achei muito, muito bacana, muito interessante. E é Triste, mesmo, porém eu interessante. é triste, mas a gente precisa lidar com essa É, realidade para não repeti-la, né? A gente é precisa ver verdade. como que esse Sim, pensamento chegou nesse lugar, né? que as Nesse coisas não ponto. acontecem só lá fora, aqui dentro também, né? Às vezes a gente Sim, se distrai com o que acontece lá fora e esquece com o que está acontecendo embaixo do nosso nariz, às vezes, né? sim. É uma realidade dura, mas ela faz parte da nossa história, né? É, E a psicologia não está isenta disso. Até no começo do semestre, a gente trabalhou aquele texto que falava do compromisso da psicologia com as elites, né? Então, era isso. Mas então tá bom, Sharon, muito obrigada pela presença, pela atenção, pela participação. Na semana que vem a gente vai continuar trabalhando na mesma ordem que está lá no plano de ensino. O texto da semana que vem é sobre políticas compensatórias, políticas para compensar mesmo esse tipo de injustiça, esse tipo de perda de direito que as pessoas sofrem. E aí a gente vai continuar essa discussão, certo? Eu vou colocar o material da semana que vem lá depois, quando estiver mais próximo da aula, mas vou colocar com antecedência. E aí vocês vão acompanhando, certo? Então tá bom. Muito obrigada, um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. tchau.